Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Kelly Monalisa. Hoje vim deixar uma breve meditação aqui para nós, tá bom? Na palavra de Deus, que está aqui em Provérbios 4, versículo 23. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti, o versículo 24, a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. A palavra de Deus, ela é muito sábia. Nela podemos encontrar tudo o que precisamos para a nossa vida. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o nosso manual, o manual da vida, né? Como devemos proceder aqui nesse mundo para obtermos uma vida plena, uma vida agradável a Deus e uma vida que possa nos trazer uma recompensa no espírito, certo? E aqui em Provérbios está falando sobre o coração, que na verdade é a nossa alma, certo? Aqui ele está falando para a gente guardar o nosso coração, porque a nossa alma, gente, ela é a nossa energia vital. Nela está contida toda a nossa energia. O que a gente precisa para podermos viver aqui na Terra é exatamente a nossa energia. E a palavra de Deus está nos dando um conselho excelente, que é guardar a nossa alma, a nossa energia. E essa energia, ela é a nossa atenção. Tudo que a gente põe foco se torna a nossa atenção. Quando nós colocamos o foco no externo, nos problemas, nas distrações, não que a gente vá viver sem pensar, ok? Mas nós precisamos gerenciar bem a nossa atenção, porque a nossa atenção ela deve estar contida dentro de nós. Que quando ela está contida dentro de nós, ela gera para nós um fruto, porque todo o ser humano ele tem a criatividade dentro de si. E quando ele não gerencia bem a sua energia, a sua atenção, que é a sua alma, porque aqui em Provérbios fala do coração? Porque é no coração que que é o nosso campo magnético, é onde é a sede das nossas emoções, certo? É onde a gente sente o impacto, é aqui no coração. Então, por que ele fala, né, do coração? Porque o coração é o nosso campo magnético, é o que vai atrair para nós. Tudo aquilo que a gente sente, todas as nossas emoções, ela tem o poder de atrair para nós mais daquilo, entendeu? E quando nós colocamos a nossa atenção no externo, no mundo exterior, nós fragmentamos a nossa alma. É como se houvesse uma válvula de escape, é como se houvesse um escape do nosso ser. Tudo aquilo escapa para fora e a nossa energia ela se dispersa, certo? Tudo que a gente foca expande. Se a gente foca no problema, o problema tende a expandir. Por que é tão perigoso hoje vivermos em redes sociais, na tela do celular, apenas buscando distração, na internet, no dia a dia, nos noticiários? Por que é tão perigoso isso? É perigoso por quê? Porque o mundo, ele tenta de todas as formas roubar a nossa atenção, sugar a nossa energia vital, que é a nossa alma. E se nós não tivermos um certo cuidado, toda essa energia vai vazar. Nós vamos nos sentir cansados, frustrados, estagnados. Não vamos conseguir obter o poder que nós temos de criar, de vermos novas possibilidades, de enxergarmos um mundo de infinitas possibilidades. Então, é sobre isso. É uma mensagem forte, profunda, que eu espero passar para vocês aqui de uma forma que vocês possam entender. Que quando nós não contemos a nossa energia dentro de nós, quando nós a dispersamos em coisas de fora, nós perdemos muito com relação à nossa energia vital, certo? E aqui é um conselho que a palavra de Deus nos deixa hoje.
E aí você pode ficar se perguntando, mas aí como é que eu vou resolver meus problemas se eu não pensar neles? Quando nós entendemos que todas as soluções das nossas vidas, elas estão dentro de nós, que todo o problema da vida, todos os desafios, eles vêm com soluções já contidas nele. E quando silenciamos a nossa mente e buscamos ouvir a voz de Deus, essa voz ela nos dá direção. Agora, isso só ocorre quando a nossa energia vital ela está contida dentro de nós, quando nós tiramos o foco de fora e colocamos o foco dentro. Porque Deus, ele habita dentro. Ele está em todos os lugares. Mas o lugar em que vamos encontrar ele é dentro de nós mesmos. Nós não vamos encontrar ele dentro de outras pessoas. Nós podemos sentir, certo? Nós podemos sentir, nós podemos compartilhar informações, como estamos fazendo aqui. Isso é muito bom. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estará no meio. Mas ele quer se revelar a cada um de nós, certo? Ele quer se revelar a mim, ele quer se revelar a você. Ele quer que tenhamos experiências únicas e pessoais, certo? Então é necessário que haja esse silêncio para que a gente possa ouvir a sua voz. É necessário que nós venhamos a silenciar a nossa mente, as nossas próprias convicções e nos entregarmos a Ele, certo? E entendermos que Ele é tudo. Lá em Isaías 8,13, vai dizer assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ainda lá em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quando nós buscamos temer a Ele, certo? E não ao mundo. Não devemos temer ao mundo, devemos temer a Ele. E aqui em Isaías diz: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Aqui tem uma mensagem também muito forte. Porque quando colocamos o nosso assombro e o nosso temor nas dificuldades, nos problemas, nas pessoas que possam nos afligir, nós estamos tirando a nossa atenção do Deus Todo-Poderoso e colocando a atenção no externo. Isso pode se configurar como uma idolatria. Nós estamos colocando a nossa dificuldade como algo maior. E não existe nada maior do que o nosso Deus. É aí onde começa o problema. Quando nós colocamos a nossa atenção no externo, automaticamente nós estamos dizendo no espírito: olha, eu estou colocando minha atenção no externo, então eu estou dizendo que essas coisas são maiores que o meu Deus. É isso. É sobre isso, certo? Então, essa é uma mensagem muito importante. Não devemos dar o valor àquilo que não tem. Porque o único que é o Todo-Poderoso, o grande, é o nosso Deus. É por isso que aquela frase tão falada, e as pessoas não entendem ela é tão importante, mas ela é tão profunda para aqueles que realmente entendem. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. Certo? Aí as pessoas podem dizer assim: nossa, mas como Deus pode permitir que pessoas boas sofram tanto e tanta injustiça no mundo? Tem uma coisa que isso eu também já me questionei, tá? Isso aí também já foi um questionamento meu. E só depois de longo tempo, porque a maturidade ela vem com o tempo. A palavra de Deus ela vai encontrando profundidade dentro de nós com a maturidade espiritual. E com o longo do tempo eu passei a entender que nós, seres humanos, nós temos o costume, eu digo no geral, o povo no geral, de enaltecer o problema e não a Deus. Aí está o erro. Quando enaltecemos o problema e não a Deus, nós estamos focando, colocando a nossa atenção. Nós não estamos guardando o nosso coração. E o que acontece? Aquilo cresce, aquilo expande. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa atenção naquilo. Esse é o problema.
problema está todo aqui, na mente, coração, pensamento, emoções, campo elétrico, campo magnético. A Bíblia toda, gente, ela é ciência quântica. Ciência quântica é um mundo espiritual. E o que eu estou querendo dizer para você hoje? A partir de hoje, comece a meditar na palavra do Senhor. Comece a guardar o seu coração. Comece a colocar toda a sua atenção em Deus e na sua palavra. E nós vamos ver infinitas coisas acontecendo. Coisas impossíveis acontecendo. Porque quando colocamos a nossa atenção na palavra de Deus, coisas tremendas acontecem, milagres acontecem. Medite na palavra. Coloque sua confiança em Deus. Somente em Deus. Eu sei que existem problemas, dificuldades que pensamos que não vamos ultrapassar por elas. Mas o poder de Deus é bem maior. E essas dificuldades, esses desafios, eles têm um propósito. Na verdade, os desafios, ele é um agente catalisador da nossa vitória. Certo? Os nossos desafios, nós temos que parar de vê-los como algo ruim. A alma, ela tenta muito rotular as coisas, né? Rótula de bom, de ruim, mas só que, quando estamos no Espírito, nós temos um discernimento diferente. Porque as dificuldades, ela tem um papel importante, um papel catalisador para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento, certo? O processo de extração do azeite, ele é prensado, para que o óleo possa ser extraído. Então, veja que há um processo de prensa. O barro, ele para se tornar um vaso novo, ele precisa ser amassado pelas mãos do oleiro. Então, esse processo é necessário. Esse processo não é para matar, esse processo não é para destruir. Esse processo é para transformar, certo? É essa palavra que eu deixo para você hoje, e também deixo uma palavra de conforto para a sua alma, falando para você, tenha paciência com você mesmo, com a sua alma. Muitas vezes não queremos, não achamos que não devemos errar, e quando erramos, não temos paciência conosco e às vezes até xingamos e falamos alguma coisa. Não faça isso, tenha paciência com a sua alma. Tenha cuidado com você mesmo. Quando você errar, se trate com carinho, se trate com respeito, certo? E diga, eu vou tentar novamente e vou conseguir. Não desista, porque é errando que se aprende. Não devemos permanecer no erro. O erro existe para que a gente possa aprender com ele e não voltar a ele, certo? Então, abrace a sua alma, tenha paciência. O processo pode ser longo, pode ser doloroso, mas ele tem um momento certo de terminar. E esse momento é só Deus que vai dizer, cada um tem o seu tempo, certo? Então, é essa palavra que eu quero, essa meditação que eu quero deixar para você, para nós, hoje. Porque a palavra de Deus, ela é rica. E tenha um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E até o próximo vídeo.